vídeo anterior, eu respondi 15 questões do simulado do Detran, questões reais que realmente caem na prova. Agora nesse vídeo, as outras 15 e você verá quantas questões eu acertei. Fique até o final do vídeo. Muito bem, metade da prova concluída, vamos para a questão 16. Ao observar que os freios, desculpa, falei errado, ao observar que os veículos em movimento estão mantendo distâncias de segmento regulares entre si, para evitar que o veículo que vem atrás colida na sua traseira, o procedimento recomendado ao condutor é manter-se atento aos espelhos retrovisores e, quando necessário, pisar nos freios ao pouco. B. Usar o freio normalmente para a luz traseira acender e ao mesmo tempo acionar o pisca-alerta. C. Aproximar-se ao máximo do veículo que vai à sua frente, usando o freio para não colidir. E D. Mudar para a faixa da esquerda se estiver em via urbana e ir para o acostamento se estiver em via em rodovia. Então vamos lá. O que vai fazer com que eu evite acidente de um veículo que vem atrás de mim bater no meu é manter atento aos espelhos retrovisores e, quando necessário, pisar nos freios aos poucos, tá certo? Ficar atento para ver se ele não está pressionando demais ali, né? Chegando repentinamente, né? Essa aqui, ó, usar o freio normalmente para a luz traseira acender, é interessante, mas e ao mesmo tempo acionar o pisca-alerta o pisca-alerta não é utilizado na maneira de dirigir, mas sim em situações de emergência, tá? Então vamos lá. Questão 17. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com os outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de lanterna de posição, luz de ré, setas indicadoras de direção ou luz de freio, tá certo? Nesse caso, nós vamos sinalizar o quê? A mudança de direção. Com o que nós sinalizamos a mudança de direção? Com as setas indicadoras de direção. Então, elas não podem estar queimadas. Resposta certa, C. Questão 18. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, por exemplo, um buraco. Nessa condição, para evitar manobra que possa causar acidente, com a possível presença de motociclistas, o condutor deve reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for mudar de faixa. B. Aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. C. Manter a velocidade e mudar de faixa rapidamente, não necessitando sinalizar. E D. Manter a velocidade e frear bruscamente o veículo. Então, caso você precise desviar de um buraco, né, essa manobra deve ser feita assim, reduzindo a velocidade e sinalizando com antecedência quando for mudar de faixa, para evitar acidentes com a possível presença de motociclistas e também de outros, né, veículos. Questão 19. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagem de nível terá como penalidade, de acordo com o artigo 202, incisos 1 e 2 do Código de Trânsito Brasileiro, multa, ok? É uma infração, tá? É uma infração ultrapassar pelo acostamento e também interseções e passagem de nível, e a penalidade é multa. Não é recolhimento da CNH, não é remoção do veículo e nem retenção do veículo. Questão 20. Assinale a alternativa que indica as medidas protetivas, melhor dizendo, preventivas, que devem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais causados pela emissão de gases provocada pela combustão dos veículos automotores. Então nós temos aqui uma questão de meio ambiente e cidadania, meio ambiente mais precisamente, né? Então essa alternativa que é preventiva é manutenção periódica do radiador e do ar condicionado, manutenção periódica do escapamento e do silencioso, manutenção periódica do catalisador, da injeção eletrônica e do carburador,
ou D de dado, retirada do catalisador e do miolo do silencioso. Então, nesse caso, está relacionado a medidas que evitam poluição, é o catalisador, a injeção eletrônica e o carburador. Então, cuidar com a manutenção periódica desses itens. Beleza, de 30 questões, fizemos 20, 2/3 da prova, vamos para a última parte, questão 21, que diz: para evitar colisão com o veículo que segue à frente, o condutor deve B. A. Manter-se próximo ao veículo da frente, observar o comportamento do condutor e fazer uso do freio adequadamente. B. Manter distância de segmento do veículo à frente e estar atento às condições gerais do trânsito. C. Manter distância de parada do veículo da frente e estar atento às condições gerais do trânsito no momento. E D. Acionar o farol alto quando se aproximar do veículo à frente para garantir visibilidade suficiente. Então, para você evitar colisão com o veículo da frente, o ideal é manter a distância de segmento. O que é uma distância de segmento? É uma distância segura entre o seu veículo e o veículo que está à sua frente. E também estar atento às condições gerais do trânsito. Resposta B. Questão 22, mais uma questão de sinalização, creio que é a terceira dessa prova, que diz: diante da placa de advertência A3, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função de via à frente ser sinuosa, com a primeira curva à esquerda, da existência de um declive à frente, da pista da via à frente ser escorregadia, de ocorrerem frequentemente ventos fortes com risco de perda de estabilidade do veículo. Olha só, essa ficou fácil, né? Veio de bandeja. É uma pista sinuosa, porque as outras aqui falam de declive, não é essa placa, escorregadia também não é essa placa, e ventos fortes também não é essa placa. B, A. Resposta A. Questão 23 diz: assegurar e manter o veículo com combustível é um dos itens de verificação do condutor defensivo. Preste atenção, até agora fez uma afirmação. Agora vem a pergunta. No caso de pane por falta de combustível, durante o deslocamento, o condutor pratica infração leve, não resultando em multa ou remoção do veículo. B. Pratica infração leve, resultando em multa. C. Não pratica infração. E D. Pratica infração média, resultando em multa e remoção do veículo. Então, a alternativa C a gente descarta. Ele pratica uma infração. Então essa está descartada. Para A você também vai descartar. Pratica infração, mas não resulta em multa? Peraí, toda infração é uma multa, vai ter uma multa. Eu cometi uma infração, vai vir uma multa. Então, vem essa daqui, ó. Pratica infração leve, resultando em multa. Beleza. Mas aqui tem a D, ó. Pratica infração leve, resultando em multa e remoção do veículo. Então, nesse caso, a alternativa D, eu acredito, porque além de duas coisas, uma que ela é média, né, e também tem a remoção do veículo. Vamos lá? 24, mais uma placa. Quarta placa. A placa de regulamentação R35A indica que o ciclista está obrigado a circular pelo lado direito da via. B. Conta com uma faixa exclusiva à frente do lado direito da via. C. Conta com uma faixa exclusiva à frente do lado esquerdo da via. E D. Está obrigado a circular pelo lado esquerdo da via. Então é a D. Está obrigado a circular pelo lado esquerdo da via. Então aqui está errado porque está falando do lado direito, mas a seta está mostrando o lado esquerdo. E as duas aqui está errado porque está falando de faixa exclusiva. Então, correto é a C, beleza? Pronto. Questão 25. As pessoas que possuem habilitação e têm idade igual ou superior a 70 anos deverão renovar o exame de aptidão física e mental de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos. Resposta certa, B, de 3 em 3 anos. Certo? Vamos para as últimas 5 questões e nós vamos ver essa aqui, ó, 26. Indique a alternativa que descreve uma infração correta do condutor.
falei a questão errada, tá? Vou corrigir. Indique a alternativa que descreve uma ação correta do condutor. Ao parar ou estacionar o veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar pelo lado esquerdo. B. Ao se aproximar de uma faixa de pedestre não sinalizada, com o pedestre iniciando a travessia, o condutor deve buzinar como alerta e manter sua velocidade. Alternativa C. Ao perceber antecipadamente a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade usando os freios e ficar atento à condição do tráfego. E D. Ao fazer uma conversão à esquerda em uma rodovia, o condutor deve acionar a seta, posicionar o veículo no meio da pista e aguardar o momento de seguir em frente. Então, essa aqui, ó, parar o veículo do lado direito e orientar o passageiro para o momento certo dele desembarcar do lado esquerdo, isso está errado. Por quê? Porque ele vai, já que ele parou do lado direito, o passageiro que desça do lado direito, tá certo? A B fala que ele tem que buzinar para um pedestre, totalmente errado, tá? A D de dado fala que ele deve acionar a seta e posicionar o veículo no meio da pista em uma rodovia. Você vai ficar parado no meio da pista em uma rodovia? Isso é errado também. Então, a resposta certa é a C. Ao perceber a presença de buracos, deve reduzir a velocidade usando os freios e ficar atento às condições do trânsito. 27, em direção defensiva, o elemento básico decisão depende da habilidade e da experiência do condutor. B. Da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão da situação do risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. C. Somente das condições do veículo e da via. E D. Somente do tempo de experiência do condutor. Nesse caso, a decisão ela vem após a união de vários elementos, que é a habilidade, o tempo que ele tem de prática da direção, a previsão da situação de risco, ele prevê uma situação, então ele toma o quê? Uma decisão, né? Ele preveu, toma uma decisão e essa decisão é baseada no quê? Nos seus conhecimentos e nas condições da via e do veículo. Então a resposta correta é a mais completa, B de bola. Questão 28, faltam ainda 11 minutos e para nós faltam só 3 questões. Vamos lá. Os veículos que têm prioridade no trânsito são destinados a prestação de serviço, a rede de energia apenas, polícia, ambulância, prestadores de serviço de utilidade pública apenas, prestadores de serviço de utilidade pública apenas, ou socorro, incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Alternativa D, a mais completa aqui, né? Vamos para a questão 29. A penúltima questão diz: um condutor teve seus óculos quebrados no dia anterior. Mesmo assim, no dia seguinte, ele resolve dirigir sem os óculos em razão de um compromisso importante. Essa condição adversa é devida a visão deficiente, cansaço, audição deficiente ou habilidade insuficiente. Como os óculos ajudam ele a ter uma melhor visão, estar sem óculos, ele poderá ter uma visão deficiente. Última questão, 30ª questão, última questão. Uma questão aqui que diz: em via com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de um acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Né? A 80 metros do veículo, ou aproximadamente 80 passos. B. 40 metros do veículo, ou aproximadamente 40 passos. C. 60 metros do veículo, ou aproximadamente 60 passos. E D. 100 metros do veículo, ou aproximadamente 100 passos. Se foi durante o dia com pista seca, é de acordo com a velocidade da via, 60 passos. Se fosse durante o dia com pista molhada ou chovendo, você deveria dobrar para 120. Se fosse à noite, também dobraria para 120. Cheguei na última questão do Detran. Se eu quiser, eu posso ir voltando aqui para revisar as questões. Posso ir voltando, tá? Mas eu não vou revisar, ok? Estou aqui na 30, eu vou fazer o quê? Finalizar a prova. Eu vou finalizar a prova, ele vai me perguntar se eu realmente desejo finalizar a prova. E agora eu vou clicar aqui em sim e vou saber quantas eu acertei e quantas eu errei. Vamos lá? Muito bem, ele disse que eu fui apto
e que eu acertei 29 de um total de 30 questões. O mínimo necessário para ser aprovado são 21 questões aqui no Detran do Estado de São Paulo. Vamos ver qual que eu errei. Ah, lá. Eu errei aquela aqui, ó. Que seria aquela que eu falei, eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza essa placa se ela era terminal rodoviário ou ponto de parada. Eu coloquei como terminal rodoviário. Tá vendo? Precisa estudar um pouco mais para acertar 100%. Aprovado na prova do Detran, eu estaria. Coloque nos comentários o que você achou dessa prova, dessa maneira de fazer a prova. Se prepare cada vez mais, estudando para a prova do Detran, assistindo mais aulas aqui no canal. Te peço que compartilhe com seus amigos que assistem, que estão tirando carta, que precisam passar na prova do Detran. Se você passou na prova do Detran, comente aí. Vamos juntos tornar o nosso trânsito mais seguro. Um grande abraço para todos.